Uma ironia silenciosa acontecendo na vida da maioria das pessoas. Quanto mais elas tentam segurar alguma coisa, mais essa coisa parece escapar. Quanto mais tentam controlar os acontecimentos, menos controle sentem ter. Quanto mais perseguem determinados resultados, mais distantes esses resultados parecem ficar. E embora isso aconteça diante dos olhos de todos, poucos param para questionar por quê. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento da sua vida. Talvez tenha acontecido em um relacionamento. Quanto mais você queria que algo acontecesse, mais ansiedade surgia. Quanto mais ansiedade surgia, mais naturalidade desaparecia. Quanto menos naturalidade existia, mais difícil se tornava alcançar aquilo que você desejava. Ou talvez tenha acontecido com dinheiro. Quanto mais você precisava desesperadamente dele, mais parecia que tudo travava. As oportunidades não apareciam. Os caminhos não se abriam. A vida parecia estar constantemente empurrando você para longe daquilo que procurava. Mas então algo estranho acontecia. Em algum momento você desistia. Não desistia de viver. Não desistia de seguir em frente. Mas desistia daquela tensão. Desistia daquela necessidade desesperada. E era justamente nesse momento que as coisas começavam a fluir. A oportunidade surgia. A resposta aparecia. A pessoa ligava. O problema se resolvia. E então você ficava sem entender o que aconteceu. A maioria das pessoas chama isso de coincidência. Mas talvez exista algo muito mais profundo acontecendo. Talvez o desejo excessivo esteja criando exatamente a barreira que impede a realização. Pense em alguém tentando dormir. Quanto mais essa pessoa tenta forçar o sono, mais desperta fica. Quanto mais se preocupa em adormecer, mais ativa sua mente se torna. O sono só chega quando a tentativa desaparece. Agora pense em alguém tentando lembrar de uma palavra esquecida. Quanto mais força faz para lembrar, mais distante a resposta parece ficar. Então ela para de tentar. Vai fazer outra coisa. E de repente a palavra aparece sozinha. O mesmo padrão está em toda parte. É como se existisse uma inteligência oculta na realidade que respondesse melhor ao relaxamento do que ao esforço compulsivo. Mas atenção! Isso não significa que você não deve agir. Não significa que deve abandonar seus objetivos. Não significa que deve sentar e esperar que tudo caia do céu. Esse é justamente o erro que muitas pessoas cometem quando ouvem falar sobre desapego. Elas confundem desapego com desistência. E são coisas completamente diferentes. Desistir é abandonar algo porque acredita que não vai conseguir. Desapegar é continuar caminhando sem depender emocionalmente do resultado. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas posturas. Uma nasce da derrota. A outra nasce da liberdade. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a desejar sem se prender. Desde cedo fomos ensinados que felicidade depende de alcançar algo. Depende de conseguir algo. Depende de possuir algo. Depende de se tornar algo. E assim começamos a construir uma vida baseada em condições. Eu serei feliz quando... Essa frase passa a comandar a existência. Quando eu tiver dinheiro. Quando eu encontrar alguém. Quando eu mudar de vida. Quando eu alcançar aquela meta. Quando eu conquistar aquilo. Mas existe uma armadilha escondida nisso. Porque sempre que você coloca sua felicidade em um futuro imaginário, está dizendo ao subconsciente que o presente não é suficiente. E quando o presente não é suficiente, nasce a sensação de falta. E a falta passa a dominar sua percepção. É exatamente aí que começa o paradoxo. Quanto mais você sente falta de algo, mais sua atenção se fixa na ausência desse algo. E quanto mais sua atenção se fixa na ausência, mais essa ausência se torna real para você. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem tentando manifestar uma realidade diferente e continuam experimentando a mesma realidade. Elas acreditam estar focadas no objetivo. Mas na verdade estão focadas na falta do objetivo. Parece a mesma coisa. Mas não é. Existe uma diferença enorme entre apreciar uma possibilidade e sofrer pela ausência dela. Uma pessoa imagina uma nova realidade porque ela a inspira. A outra imagina porque sente que precisa dela para se sentir completa. A primeira cria expansão. A segunda cria dependência. E a realidade reage de maneira completamente diferente a essas duas frequências internas. Observe alguém verdadeiramente confiante.
Essa pessoa não vive implorando por resultados. Não vive correndo atrás de validação. Não vive tentando convencer o mundo do seu valor. Ela simplesmente existe. E justamente por isso atrai naturalmente aquilo que outras pessoas perseguem desesperadamente. Porque existe uma força silenciosa na ausência de necessidade. Uma força que poucas pessoas compreendem. Quando você não precisa desesperadamente de algo, passa a enxergar com clareza. Quando enxerga com clareza, toma melhores decisões. Quando toma melhores decisões, cria melhores resultados. Quando cria melhores resultados, sua realidade muda. O curioso é que olhando de fora parece magia. Mas por dentro existe uma lógica extremamente profunda. O apego distorce a percepção. O desapego devolve a visão. Imagine alguém segurando areia nas mãos. Quanto mais aperta, mais areia escapa entre os dedos. Quanto mais tenta controlar, mais perde. Mas quando abre a mão, a areia permanece. Muitas pessoas estão vivendo exatamente assim. Tentando apertar a vida. Tentando apertar relacionamentos. Tentando apertar oportunidades. Tentando apertar resultados. Sem perceber que é justamente essa pressão que está destruindo aquilo que desejam manter. Existe uma razão pela qual alguns dos melhores momentos da vida acontecem quando você para de tentar controlar tudo. Porque nesse instante surge espaço. E a realidade precisa de espaço para se reorganizar. A mente humana adora acreditar que tudo depende de esforço. Mas há momentos em que o próximo passo não é fazer mais. É resistir menos. Aliás, talvez uma das maiores demonstrações de maturidade seja justamente essa. Aprender quando agir. E aprender quando soltar. Porque viver tentando controlar tudo é exaustivo. É uma guerra constante contra aquilo que está acontecendo. E nenhuma guerra pode durar para sempre sem consumir quem a trava. Talvez seja por isso que algumas pessoas chegam a um ponto curioso da vida. Elas já tentaram de tudo. Já correram atrás. Já forçaram. Já insistiram. Já lutaram. E então algo dentro delas simplesmente relaxa. Elas continuam vivendo. Continuam construindo. Continuam avançando. Mas sem aquela necessidade desesperada. E é exatamente nesse momento que começam a perceber mudanças surpreendentes. As coisas parecem acontecer com mais facilidade. As respostas surgem com mais naturalidade. As oportunidades aparecem nos momentos certos. Não porque a realidade mudou de repente, mas porque elas pararam de bloquear o fluxo natural das coisas. Existe um segredo escondido nisso tudo. O desapego não é sobre abandonar desejos. É sobre abandonar a ideia de que sua felicidade depende deles. Quando você compreende isso profundamente, algo extraordinário acontece. Você continua sonhando. Continua criando. Continua desejando. Mas já não vive em estado de carência. Já não vive esperando que o futuro o complete. Já não vive acreditando que algo está faltando. E é justamente aí que o paradoxo se revela. Porque quando você deixa de precisar desesperadamente de algo, passa a se tornar compatível com ele. Quando deixa de correr atrás da validação, torna-se mais autêntico. Quando deixa de correr atrás da abundância, toma decisões mais abundantes. Quando deixa de correr atrás da felicidade, encontra paz. Quando deixa de correr atrás da vida, finalmente começa a vivê-la. Talvez seja por isso que as maiores transformações costumam acontecer quando a busca frenética termina. Não porque você desistiu, mas porque finalmente compreendeu. Compreendeu que a realidade responde muito mais àquilo que você é do que àquilo que você tenta forçar. Compreendeu que a ansiedade afasta a percepção. Compreendeu que a necessidade excessiva cria resistência. Compreendeu que existe um poder imenso em permanecer inteiro mesmo antes de receber aquilo que deseja. E talvez esse seja o verdadeiro segredo que quase ninguém percebe. Você não manifesta porque quer muito. Você manifesta porque já não depende daquilo para ser quem você é. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe sua curtida para que esta mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com alguém que esteja tentando controlar demais a própria vida. E da próxima vez que sentir vontade de apertar mais forte aquilo que deseja, lembre-se de uma coisa. Talvez o caminho não seja segurar. Talvez o caminho seja soltar.
Porque algumas das maiores forças da realidade só começam a agir quando você finalmente para de resistir.